Alô pessoal, vamos estar abordando aqui informações relativas a leis, decretos, resoluções da ANEEL. Um tema bastante complexo e de bastante extensão. Eu montei esse organograma para dar uma dimensão melhor, de como está distribuída as resoluções baseadas em cada uma das suas respectivas delegações e homologações e a distribuição para os cargos que são objeto do edital. No caso, nós temos essas resoluções que estão na cor verde, que correspondem a decretos, leis e resoluções da ANEEL, que são de comum requisição no edital. Já as de cor azul são somente explicitadas para analistas de comercialização. As de cor laranja são para engenheiros de comercialização. Ok? A de cor branca corresponde a um subitem de determinada resolução. No caso das 506, ela aborda homologações alteradas e revogações dessas três resoluções aqui, que é a 68, a 371 e a 281. Já a REN 556, de 2013, ela homologa atribuições para o PROPER, que é o Programa de Eficiência Energética. Então vamos avançar. Iniciando pela Lei 9.074 de 1995. Então vamos lá. Essa lei ela estabelece normas que outorgam e prorrogações das concessões e permissões de serviço público e dá outras providências relacionadas à energia elétrica. Eu vou citar alguns capítulos e algumas informações que eu entendo serem de relevância para entendimento, que ao longo das demais resoluções que nós vamos estar repassando vão ter atualizações, como vocês podem ver aqui, um tópico que foi redação dada pela Lei 10.848 de 2004. Então vamos lá, o capítulo 2 do Serviço de Energia Elétrica, e na sua seção das concessões, permissões e autorizações, no artigo 4º diz o seguinte: as concessões, permissões e autorizações de exploração de serviços, instalações de energia elétrica e de aproveitamento energético dos cursos de água serão contratados, prorrogados e outorgados nos termos desta e da Lei 8.987 e das demais que porventura surgirem na frente. Seu parágrafo 2º diz o seguinte: as concessões de geração de energia elétrica anteriores a 11 de dezembro de 2003 terão prazo necessário à amortização dos investimentos limitado a 35 anos. É importante a gente ficar atento com relação a essa questão, que não sei se vocês bem lembram, que ano passado e ano retrasado tivemos aí a implementação do decreto aí, 579 do governo federal, que definiu por não renovação automática das concessões de algumas usinas, de algumas geradoras de energia elétrica no país. A CEMIG, no caso, foi impactada nessa questão e nós estamos com 3 usinas nesse momento a vencer e que é objeto de negociação atualmente com o governo federal para permanecer com a concessão da CEMIG. Okay? Então, essa prorrogação, que no caso seria automática, ela está sendo revista. As concessões de transmissão e distribuição contratadas a partir dessa lei terão o prazo necessário à amortização do investimento, limitado a 30 anos, contados da data da assinatura do imprescindível contrato, podendo ser prorrogado no máximo por igual período, a critério do poder concedente, nas condições estabelecidas no contrato. Então nós sabemos que a distribuição é até difícil você perder a concessão, a não ser que a distribuidora responsável ela é cometida de vários erros e falhas, não cumprimento de obrigações legais da ANEEL, e pode acontecer, mas raramente essa situação é implementada. As prorrogações referidas nesse artigo deverão ser requeridas pelo concessionário ou permissionário no prazo de até 36 meses anteriores à data do respectivo contrato. Então não necessariamente é automático, você tem que se manifestar para garantir essa renovação automática. Então, conforme eu informei lá acima, a medida provisória 579, de 11 de 2012, outubro, convertida na Lei 12.783, de 11 de janeiro de 2013, definiu por algumas regras para que a concessionária geradora
continue com a concessão dessas usinas. Isso gerou conflito entre alguns órgãos, né, no caso estaduais e federais, que não tiveram solução ainda. No caso, igual citado, CEMIG, a Copel, no Paraná, que é as mais em destaque. Continuando na sucessão 1, né, o parágrafo 5º diz o seguinte: as concessionárias, as permissionárias e as autorizadas de serviço público de distribuição de energia elétrica que atuem no SIM, que é o Sistema Interligado, que vai ser abordado pelo nosso colega Wagner, né, no módulo do CCE e do ONS, né, quem no caso é analista pode estar acessando o vídeo, que ele é bastante interessante, que pode servir também de conhecimento. E não poderão se desenvolver atividades incluídas no artigo tal, que jamais um texto já incluído na 10.848. Então, aqui diz, não poderão se desenvolver atividade de geração nem transmissão, ou seja, a CEMIG teve que se separar, não sei se vocês lembram no passado, né? Em CEMIG distribuição, CEMIG geração e transmissão, e no caso foi criado o CEMIG Holding, né? Para gerir todas essas três empresas. Isso aí é uma questão legal, que foi definido pela ANEEL, né? E que foi cumprida. A venda de energia a consumidores que trata no artigo 15 e 16 dessa lei, exceto no dado consumidor localizado às áreas de concessão ou permissão da empresa distribuidora, sob as mesmas condições reguladas aplicáveis aos demais consumidores não abrangidos por aquele artigo, inclusive tarifas de prazo. Isso aqui quer dizer o quê? Na verdade, tem algumas regras para você comercializar energia para alguns clientes que, no caso, não estão dentro do submercado da CEMIG. Então, cabe à ANEEL declarar a utilidade pública para fins de desapropriação ou instituição de servidão administrativa nas áreas necessárias à implantação de instalações de concessionários, permissionários ou autorizados de energia elétrica. Também essa redação foi dada pela Lei 9.648 de 1998. No artigo 11, considera-se produtor independente de energia elétrica a pessoa jurídica ou empresas reunidas em consórcio que recebam concessão ou autorização do poder concedente para produzir energia elétrica destinada ao comércio de toda ou parte da energia produzida por sua conta e risco. No seu parágrafo único, o produtor independente de energia elétrica estará sujeito às regras de comercialização regulada ou livre, atendido ao disposto nessa lei, da legislação em vigor e no contrato de concessão ou no ato de autorização, sendo-lhe assegurado o direito de acesso às redes das concessionárias e permissionárias de serviço público de distribuição e das concessionárias de serviço público de transmissão. Também texto também alterado e dado pela Lei 11.943 de 2009. A venda de energia elétrica por produtor independente poderá ser feita para concessionários, consumidores de energia elétrica, nas condições do artigo 15 e 16, que nós vamos abordar, consumidores de energia elétrica integrantes do complexo industrial ou comercial, aos quais o produtor independente também fornece vapor, oriundo do processo de cogeração, e conjuntos de consumidores de energia elétrica independentes de tensão e carga, nas condições previamente ajustadas com o concessionário local de distribuição. Qualquer consumidor que demonstre o poder concedente não ter o concessionário local lhe assegurado fornecimento no prazo de até 180 dias contados da respectiva solicitação. Parágrafo 1. A comercialização na forma dos seus incisos 1, 4 e 5 do caput deste artigo deverá ser exercida de acordo com os critérios gerais fixados pelo poder concedente, da ação dada pela 10.14. Então vamos lá, o que quer dizer isso? Que o produtor independente ele pode gerar energia, o excedente daquela energia gerada para o consumo, né, próprio, ele pode ser negociado e vendido para outros consumidores, para a própria distribuidora e para a própria transmissora. E isso está regulado pelo próprio contrato que o cliente firma no ato da sua energização. Na seção 2, das opções de compra e venda de energia elétrica por parte dos consumidores, em seu artigo 15, diz o seguinte: respeitados os contratos de fornecimento vigente, a prorrogação dos atuais e a nova concessão serão feitas sem exclusividade de fornecimento de energia elétrica a consumidores com carga igual ou maior a 10.000 kW, atendidos em tensão igual ou superior a 69 kV,
que podem optar por contratar seu fornecimento no todo ou em parte, com produtor independente. Então, como citado lá atrás, né, no slide anterior, esse consumidor, no caso, né, cliente, ele pode comprar desse produtor independente também. Em função dele ser atendido em 69 kV, ele tem a prerrogativa de estar fazendo essa negociação. Lógico que no seu parágrafo segundo, decorridos 5 anos da publicação dessa lei, os consumidores com carga igual ou superior a 3.000 kW, atendidos em tensão igual ou superior a 69, poderão optar por compra de energia elétrica a qualquer concessionário, permissionário ou autorizado de energia elétrica no mesmo sistema interligado. Então, hoje já acontece isso. Então, hoje o mercado, né, nós estamos em 2015, praticamente aí, 20 anos, né, hoje já é possível essa condição. Né? Os consumidores que não tiverem cláusulas de tempo determinado em seus contratos de fornecimento só poderão exercer pela opção trate este artigo de acordo com os prazos, formas e condições fixados em regulamentação específica, sendo que nenhum prazo poderá exceder 36 meses. Então, nessa época de 95, a maioria dos clientes não possuem contrato de fornecimento nem contrato de geração própria assinado e homologado junto às concessionárias permissionárias. Também foi alterado aqui em 2004. O consumidor que exercer a opção prevista neste artigo e no 16 dessa lei deverá garantir o atendimento à totalidade de sua carga, mediante contratação com um ou mais fornecedores, sujeito a penalidade pelo descumprimento dessa obrigação observado ou disposto no artigo 3º, inciso 10º da Lei 9.427, de 26 de dezembro de 1996, redação atual dada pela 10.848 de 2004. Então, o que ocorre? Esse parágrafo quer dizer o seguinte: o cliente ele pode ser penalizado, né, caso ele não cumpra na totalidade do seu contrato, né, que tenha garantido para fornecimento, né, aquilo que ele prometeu. Então, essa questão toda ela é bastante regulamentada. Caso o cliente não cumpra com essa obrigação de garantir o atendimento, a totalidade de sua carga, ele está sujeito à penalidade. Então, atualmente tem muitas cláusulas e muitas penalidades, no caso, que são relatadas, né, e no próprio contrato, já dando ciência ao cliente caso ele não cumpra com aquilo que foi estabelecido. O artigo 5º ainda, em seu parágrafo 8º, os consumidores que exercerem a opção prevista no artigo 16 dessa lei poderão retornar à condição de consumidores atendidos mediante tarifa regulada, garantida a continuidade da prestação de serviço, nos termos da lei e da regulamentação, desde que informe a concessionária, a permissionária ou a autorizada de distribuição local com antecedência mínima de 5 anos. Então você vê muito complexo. Como é que você vai prever em 5 anos de antecedência, né, que você não vai mais exercer essa condição de cliente livre? Você teria que retornar para o mercado de tarifa regulada. Então isso é muito difícil você fazer essa previsão. Mas essa cláusula aqui determina que o cliente, em função dos investimentos desprendidos pela concessionária, né, permissionária, a garantia de ter esse retorno. Então, o cliente, quando migra, ele tem realmente que ter toda a medição, toda a condição analisada a médio prazo, para que não seja cometido de problemas no futuro. E aqui fala no artigo 16 que é de livre escolha dos novos consumidores que a carga superior a 3.000, atendidos de qualquer tensão, fornecedor, né, com quem contratará sua compra de energia. Ou seja, hoje, né, o cliente pode negociar a compra de energia com qualquer fornecedor dentro do seu supermercado. Né? O artigo 19 da Associação 4, que fala da prorrogação dos contratos de concessões atuais, diz o seguinte: a União poderá, visando garantir a qualidade de atendimento aos consumidores a custos adequados, prorrogar pelo prazo de até 20 anos as concessões de geração de energia elétrica alcançadas pelo artigo, mais uma vez aqui, artigo 8.987 de 95, desde que requerida a prorrogação, como nós vimos lá atrás. Se no caso concessionário não tivesse manifestado a prorrogação automática, esse contrato não vai estar mais em vigência. Ok?
no seu parágrafo primeiro, os pedidos de prorrogação deverão ser apresentados em até 1 ano, contado da data de publicação dessa lei. As concessões, no artigo 22, as concessões de distribuição de energia elétrica alcançadas pelo artigo 42 da Lei 8.987 poderão ser prorrogadas desde que reagrupadas segundo critérios de racionalidade operacional ou econômica, por solicitação do concessionário ou iniciativa do poder concedente. Na prorrogação, no artigo 23, na prorrogação das atuais concessões para distribuição de energia elétrica, o poder concedente diligenciará no sentido de compatibilizar as áreas concedidas às empresas distribuidoras com as áreas de atuação de cooperativas de eletrificação rural, examinando suas situações de fato como prestadores de serviço público, visando enquadrar as cooperativas como permissionárias de serviço público de energia elétrica. Capítulo 3, onde nós falaremos da reestruturação do serviço público concedido, seu artigo 28, diz o seguinte: nos casos de privatização, nos termos do artigo anterior, é facultado ao poder concedente outorgar novas concessões sem efetuar revisão prévia dos bens vinculados ao respectivo serviço público. Então isso é muito complexo, né? Na verdade, quando você adquire através de privatização, aquelas concessões, os bens vinculados a ela, no caso, não tem como serem avaliadas. Então, no seu parágrafo primeiro, caso de privatização, a empresa detentora da concessão ou autorização de geração de energia elétrica é igualmente facultado o poder de concedente alterar o regime de exploração. Importante aqui, regime de exploração, no todo ou em parte, para produção independente, inclusive quanto às condições de extinção da concessão, autorização e de encapação das instalações, bem como da indenização por ventura devida. Esse parágrafo aqui diz o seguinte: que esse regime de exploração para o produtor independente pode extinguir concessões, né, ou encampar instalações existentes, né, e que essa pode ser através de indenizações. Privatiza, né, merecem uma atenção maior do órgão, no caso a ANEEL, que concede essas concessões. As alterações do regime referido no parágrafo anterior deverá observar as condições para tanto estabelecidas no respectivo edital, prevendo a aprovação pela ANEEL. Então, quer dizer, se for encampar alguma outra concessionária de menor porte, ela tem que ser bem detalhada para que a ANEEL, na sua homologação, não coloque impedimentos. E no caso aqui é vetado ao edital referido no parágrafo anterior estipular em benefício da produção de energia elétrica qualquer forma de garantia ou prioridade sobre o uso da água da bacia hidrográfica, salvo nas condições definidas em ato conjunto dos Ministérios do Estado de Minas e Energia e do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, em articulação com os governos dos estados onde se localiza cada bacia hidrográfica. Então, quer dizer, não necessariamente você utiliza do bem público, como você também não é o dono, você só possui a concessão, e qualquer garantia que você possa vir a dar, ela não pode ser homologada, visto que necessita de toda essa confirmação e anuência desses órgãos, todos que relacionados a impactos ambientais. No parágrafo 4º, o edital referido no parágrafo 2º deve estabelecer as obrigações dos sucessores com os programas de desenvolvimento socioeconômico regional em andamento, conduzidos diretamente pela empresa ou em articulação com os estados, em áreas situadas em bacia hidrográfico onde se localizam os aproveitamentos de potenciais hidráulicos, facultado ao Poder Executivo, previamente à privatização, separar e destacar os ativos que considere necessários à condução desses programas. Ou seja, se você assumiu, você assume o ônus e o bônus também. Então, ou seja, de forma alguma você não pode descontinuar, né? Importante aqui, descontinuar programas socio-regionais. Isso tem que ser cumprido.